estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, então vamos à palavra nesta noite. Hoje vamos falar sobre dois povos, gentios e judeus. E vamos entender algumas verdades que é necessário que você conheça. Vamos a Efésios, capítulo 2. Eu recebo que nossos olhos são iluminados e que este conselho te edifica para que você conheça bem. Hoje vamos falar um pouco de história e o que aconteceu para ambos povos. Vamos começar com o capítulo 2, versículo 17. Há um detalhe aí bem importante. Diz o versículo 17. E veio falando de Jesus Cristo. E veio e anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Veja o que diz aí. Este tema começa com os gentios. Por exemplo, se você ler o versículo 11, diz: Portanto, lembrem-se de que em outro tempo vocês, os gentios, quanto à carne, eram chamados de incircuncisão pela chamada circuncisão feita com a mão na carne. Mas então diz o versículo 17: E ele veio e anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam longe. Quem estava longe? Os gentios. E quem estava perto? Os judeus. Mas você sabe o que aconteceu? Que os que estavam longe, que somos nós, nos aproximamos, e os que estavam próximos se afastaram. Porque os judeus não creram em Jesus Cristo, o rejeitaram. Embora claramente vemos aí que aos judeus tiraram o que eles praticavam. Ou seja, que eles ficaram sem nada. Venceu, porque veja como dizem no versículo 14 do capítulo 2. Diz: porque ele é nossa paz, que de ambos os povos fez um, derrubando a parede intermediária de separação. Havia algo que nos separava. Porque por causa da circuncisão, nós éramos incircuncisos antes de morrer. Por isso, quando os profetas chamavam os inimigos dos judeus de Israel, diziam: esses são incircuncisos, como quem diz, não tem parte com Deus. Pois antes de Cristo morrer, nós não tínhamos parte com Deus. A lei não foi dada para os gentios, foi dada para os judeus. Nós estávamos, você sabe como nós estávamos? Veja o que diz o versículo 12. Veja como nós estávamos naquele tempo, estáveis sem Cristo, afastados da cidadania de Israel e estranhos aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Que condição! Mas o que aconteceu quando Cristo morreu? O versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que em outro tempo, diga, estáveis longe, fostes feitos próximos. Por quê?
E o que acontece com um judeu que não crê no derramamento do sangue de Cristo? Ele se afasta. Foi embora. Os judeus foram embora. Esta era uma sinagoga judaica. Imagine, o que uma sinagoga judaica está fazendo 2000 anos depois? Agora é um edifício, não é uma sinagoga. É um edifício onde a igreja se senta, vai ouvir. Mas temos que ver aqui que a eles tiraram tudo. Veja o que diz o versículo 15. Veja o que fizeram aos judeus, abolindo em sua carne, na carne de Jesus Cristo, aboliu as inimizades. A lei dos mandamentos expressos em ordenança. Quais são as leis dos mandamentos expressos em ordenança? A lei de quem? De Moisés. Diga, ele aboliu. E o que significa quando algo é abolido? E o que as pessoas estão fazendo por aí cumprindo a lei? Pois então o que acontece? Que aos judeus os deixaram sem nada. Versículo 15, veja. Abolindo em sua carne. Veja o que a carne de Jesus Cristo veio fazer. Veio abolir a mesma lei que deu a Moisés. Assim é Deus, né? Ele dá a lei a Moisés e agora vem na carne para aboli-la, para tirá-la do caminho. Diz, abolindo inimizades em sua carne, porque a lei produz muitas inimizades. A lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Ouça isso, para criar em si mesmo dos dois um único e novo homem fazendo a paz. O que fala Efésios 3:5? Aí mesmo capítulo 3, versículo 5, o que diz? Mistério que em outras gerações não se deu a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Que os judeus, que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer que um judeu, veja, um judeu não está salvo atualmente por eleição, sim, mas atualmente ele não recebeu a salvação. Bom, veja o que diz Gálatas 5, volte uma paginazinha, o livro anterior. Gálatas 5, veja o que diz o versículo 2. 5, 2. Com calma, busque-o com cuidado, anote esses versículos bíblicos. Diz, eis que eu falo que não é Moisés, nem Pedro, nem João. Ele se identifica. Aqui eu, Paulo, digo que se vocês se circuncidarem, Cristo não vos aproveitará. E outra vez testificou a todo homem circuncidado que ele é obrigado a guardar toda a lei. E pela lei ninguém será justificado. Na lei não há salvação. O versículo 4 diz que de Cristo se desligaram os que pela lei se justificam, caíram da graça. Você sabe quantos adventistas existem ao redor do mundo? Irmãos preciosos, mas têm uma venda, porque eles não entenderam Efésios 2. Eu recebo que pela internet estão me escutando líderes inteiros. E deem seus braços a torcer, baixa a guarda. Ei, isso é verdade. Isso está abolido e eu estou servindo a algo que está abolido. Imagina. É como se te dissessem, veja, tem uma passagem da Eastern Airlines que te leva ao seu país. Mas a Eastern Airlines fechou há mais de 12 anos. Então você vai chegar ao aeroporto e não vai encontrar essa companhia. Irmão,
estamos falando aqui de reforma. Veja, esta carta foi dada por uma senhora e ela me disse: isso é uma reforma em minha vida, isto mudou toda a minha vida. Sua vida não mudará com proibições. Veja, tenha cuidado, não faça isso ou aquilo. Sua vida vai mudar com informação. Diga, informação. Porque veja, talvez você tenha chegado aqui com um problema e esteja pensando: espero que o apóstolo fale sobre isso, sobre aquilo, é que estou passando por uma situação. Mas de repente você esqueceu e começou a me ouvir e eu falo de outra coisa, mas por enquanto você sai daqui em paz. E você vai dizer: veja, não sei o que aconteceu, mas senti uma paz, porque seu espírito foi a outra glória. E isso você deve saber. Então diz aqui que Cristo tirou a parede do meio. Mas então os judeus pensam: bem, pois se ele removeu a parede, gentios, entrem, venham para cá, circuncidem-se e sigam a lei de Moisés. E nós, os gentios, dizemos: não, um momentinho, a parede caiu, mas não é que nós vamos entrar. É de lá para cá. Como diz Efésios capítulo 3, versículos 8 ao 10, voltamos e viramos uma página. Como diz o versículo 8, 3, 8, fala: a mim, que sou menos que o menor de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, e de esclarecer a todos qual é a dispensação do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio das sinagogas. Esta era uma sinagoga. Aí não diz igreja, porque os judeus não usam esse termo, igreja. Os judeus usam o termo sinagoga, que está em tal lugar, a sinagoga que está ali, porque eles ainda estão guardando a lei. Olha, uma igreja que seja batista, que seja presbiteriana, que seja metodista, que não entende isso, é sinagoga também, porque sua doutrina é de sinagoga. E então diz que essas inescrutáveis... Ouça, o que significa inescrutável? Maravilhoso, deve ser algo maravilhoso. Inescrutáveis riquezas de sua graça. Para os gentios, então, onde o judeu deve se posicionar? Conosco, nos gentios, se querem comer da mesa, tem que dizer: me enganei, senhores gentios, podem nos receber? Olha, aqui está Kenneth Rosenau. Kenneth, qual é seu sobrenome? Rosenau. De onde vem esse sobrenome? Judeu. E o que aconteceu? Para mim, Kenneth é um dos judeus mais inteligentes do mundo, o mais sábio do mundo. Isso faz ele sábio. Porque a parede foi removida, os mandamentos expressos em ordenanças foram abolidos, foram retirados, para fazer dos dois um só, mas um é apenas para os gentios, não para os judeus. Então, para você participar da herança número 1, o sangue de Jesus Cristo foi derramado e você tem que acreditar que esse sangue é o que te leva ao reino de Deus. O dom da fé, Efésios 2, 8. Veja o que diz Efésios 2, 8. Capítulo 2, versículo 8, o que diz? O que diz?
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso o quê? O que é? Um dom. E se o judeu não vier por aqui? Bom, não pode. E também os que estavam longe. Agora chegamos, já não estamos longe. Diz, o sangue de Cristo nos limpou, o dom da fé se ativou. E se você voltar ao capítulo 1 de Efésios, o que vai descobrir no versículo 11? O que você vai descobrir? Nele também tivemos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Eu não sei, mas quando vejo alguém que entende isso e é zeloso, olha, eu viajo e vejo idosos, idosas, jovenzinhas, jovenzinhos, um pouco maduritos, mais para cá, mais para lá, de todas as classes. Quando noto esse zelo, apóstolo, estou abençoado. Entendi, cheguei à herança. Sei que sou um predestinado, isso me trouxe. Você não sabe como eu me alegro com isso. Você sabe a satisfação que se sente quando você dá valor a este pacto? Algo que é inescrutável. Isso não é qualquer culto ou sermãozinho. Aqui não há sermões. Sermões a todos os domingos nas chamadas igrejas, onde passam um pano quente na sua consciência, onde te perguntam, você está se comportando bem? Você foi à missa no domingo? Qual missa? Isso não é missa, isso não é religião, isso não é sermão, isso é vida. Escute. Colossenses 1, 24, capítulo 1, versículo 24, diz, agora me alegro no que padeço por vocês e cumpro em minha carne o que falta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito ministro segundo a administração de Deus que me foi dada para com vocês, para que anuncie plenamente a palavra de Deus. Paulo é quem anuncia a palavra plenamente. Você sabe que os judeus não se dão bem com Paulo, por que será? Por que será que você fala com um judeu e não se dá bem com Paulo? Agora, eles podem tratar um pouco com os 11 apóstolos, porque eram uma cópia ruim de um fariseu, mas mesmo que tentassem. Mas com Paulo brilha por sua ausência nos ensinamentos de todas as igrejas. O único lugar onde se honra esse apóstolo é no ministério crescendo em graça. Com toda certeza eu te falo, aqui é onde se honra. Diz o versículo 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha, esteve escondido por séculos e gerações. Em outras palavras, Deus veio e deu a lei a Moisés. Toma, Moisés, veja, estes são meus mandamentos. Mas Deus sabia que eles não seriam capazes de cumpri-los. Mas para que a maldade se ativasse, o pecado, para que se soubesse o que era mal, Deus usou Moisés e disse, estes são os mandamentos. Mas isso não é uma questão de Moisés, é que ele já tinha dito a Abraão, Abraão, não se desespere com Moisés, pois em ti todas as famílias serão abençoadas, não o povo judeu. Todas as famílias, porque a promessa foi a Abraão, mas depois a lei veio. E então a lei incomodou o mundo, porque Deus deu a lei para incomodar. Apóstolo, e Deus irrita? Quando ele diz para irritar, ele irrita. Com propósito.
com intenção, principalmente quando não conhece esta palavra da graça. Quando você pede ajuda a Ele, Ele lhe envia um anjo travesso. E isso é o que as pessoas mais fazem. Nos locais pobres que não conhecem a Paulo e nas religiões sempre estão rogando a Deus, meu Deus, meu Deus. E ele fala, eu dei um evangelho. E não estão me honrando, eu dei meu sangue. Estive 33 anos em carne, sofri muito, me esculpiram e me mataram. E logo escolhi um apóstolo, o qual levei ao paraíso, o eduquei, enviei para vocês e coloco em espanhol 14 epístolas. E agora me dizem, meu Deus, ajuda-me, pois então irritem-se. Senhor, olha, a tempestade está chegando, que venha, se eu a enviei. Senhor, as duas torres gêmeas, não há nada de bom ou ruim que aconteça nesta terra, que da boca do Senhor não tenha saído a ordem. Mesmo que você não entenda, eles têm zombado muito de Deus. Veja, agora apareço eu depois de 2000 anos para pregar o que deveria ter sido pregado há 2000 anos. Deus precisa sacudir as nações, como as torres gêmeas, ao prestígio. Ele as sacode para ver se perdem confiança nas coisas materiais e se voltam ao conselho de Deus. Mas ele não fez o mesmo com o povo de Israel, quando endurecia o coração do faraó e então enviava pragas? Por quê? Porque não prestaram atenção à palavra de Deus. Por que você acha que há pobreza no seu país? Ou que no outro país há problemas? Porque não prestaram atenção ao Evangelho de Paulo. Por isso é que a graça vem te dizer, veja, eu dei minha vida e eliminei a parede intermediária. E o que estava escondido eu trouxe. Veja como diz para terminar Colossenses 1, diz... No versículo 27, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, a quem anunciamos, advertindo a cada homem e ensinando a cada homem e mulher em toda sabedoria, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a cada homem. Qual é o propósito dessa sabedoria? Que você se veja como perfeito. Quem se atreve a dizer, eu sou perfeito? Os que não levantaram a mão ou ficaram quietos, sabe o que acontece? Eles estão olhando para o lugar errado. Eles dizem, eu perfeito com tantos erros? Abençoado, estamos falando do seu espírito do tesouro. Esse era o propósito de Paulo. Apresentar perfeito a todo homem e mulher. Então, os judeus estavam próximos, mas os afastaram. Olha, estavam pertinho, nós os gentios estávamos longe. Éramos estranhos a isso, não sabíamos nada. Com razão, eles nos chamavam de cães gentis. Os judeus, assim nos chamavam cães gentis, é o que essas pessoas são. Como? Lixo. Sim, nos tratavam mal. Mas eles tiveram que nos tratar mal porque éramos estranhos e distantes. Não éramos úteis, estávamos longe. Agora por quê? Vamos olhar Romanos 11:11. Digo então, estamos todos aqui? Digo então, será que os de Israel tropeçaram para cair? De forma alguma. Mas pela transgressão deles veio a salvação aos gentios. Para quê? Para provocar ciúmes neles.
Você sabe o que é ciúmes? Quantos sabem o que é ciúmes? Isso é o que Deus quer. Que eles sintam ciúmes, mas veja, esses cães gentios agora são santificados e perfeitos, e nós aqui abandonados. Deus virou a panqueca. E veja o que diz o capítulo anterior, o capítulo 10, quando Paulo fala sobre isso. Veja, irmãos, certamente o anseio do meu coração e minha oração a Deus por Israel é pela salvação, porque eu dou testemunho de que tem zelo por Deus. Diga, zelo de Deus. Mas veja o problema, não conforme a ciência nem a sabedoria. Observe que eles são zelosos porque construíram esta sinagoga. E algumas outras que existem por aí. O zelo deles dura há 2000 anos. Por isso, perdoem, falo isso com revelação e respeito, mas os 6 milhões de judeus que Hitler matou, não houve nenhum anjo que se apresentasse para ajudá-los. Eles os mataram. Diz, porque eu dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Ai, Pai, que tipo de pecado eles têm sobre si? Você sabe o que é ignorar, certo? Você sabe o que é alguém te fazer um favor e você o ignore? Ouça isso. Eu te digo, um judeu está em perigo. Diz porque ignorando a justiça de Deus. A justiça de quem? Eles ignoram. E as pessoas se perguntam, por que há problemas nas nações? Eles se perguntam, e por que aquele terremoto aconteceu? Meu Deus, onde você estava? Senhor, onde você estava quando o avião caiu? Onde você estava quando o dilúvio chegou? Deus diz, eu estou no mesmo lugar, estou aborrecido porque ignoram o que fiz por vocês. Por isso os governos lutam e lutam. Eles lutam e continuarão lutando. Você não vê que Deus está ofendido? Ele está irritado, a justiça dele foi ignorada. Imagine, ele morreu sendo rico para com isso enriquecer a todos. Éramos todos ricos. E então há tantas pessoas pobres porque ignoram a justiça de Deus. A justiça de Deus você não pode ignorar. Ignore outras coisas, mas não a justiça de Deus. Você tem debilidades? Deus trata com suas debilidades. Mas não o ignore, porque você vai se dar mal. Diz o versículo 3, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é quem? Você sabe o que eles falam? Essa lei, como é que eles falam? São as cerimoniais. Mas os 10 mandamentos e o resto, não. Quando fala do fim da lei, é a lei. Então, é aí mesmo, 11 versículos 14 a 17, capítulo 11. Versículos 14 até 17. Para que de alguma maneira possa provocar ciúmes aos do meu sangue, porque você sabe que Paulo era judeu, e salvar alguns deles. Fazer o quê? Por que ele quer salvá-los? Porque não estão. Fazer alguns deles salvos.
E agora veja o que diz: porque se a exclusão deles é a reconciliação do mundo, o que será a admissão deles, se não vida entre os mortos? Estão mortos. Deus os vê mortos. Por isso há essa guerra entre palestinos e os de Jerusalém. E veja isso. E isso, eles estão no olho do furacão. É como quando um boxeador coloca a luva na sua cara e não atira. E você diz, tire isso, mas ele diz, não, não. Eles estão sofrendo. Você não vê que eles cometeram uma blasfêmia terrível? Eles ignoraram a justiça de Deus, o que é justo para Deus. Diz, se as primícias são santas, a massa restante também é. E se a raiz é santa, as ramas também são. Se algumas ramas foram cortadas, e você, sendo um oliveira silvestre, foi enxertado no lugar delas e se tornou participante da raiz e da rica seiva do oliveira, não se jate contra as ramas. E se jatar, sabe que não sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Não me jacto, mas falo a verdade. Porque acabei de dizer que isso é por graça. Ou seja, você tem que saber essa informação que estou te dando, você tem que saber disso. Mas então você não pode jactar. Porque a desobediência deles foi a nossa bênção. Agora há um mistério muito bonito. Romanos 11. 11:28, veja o que diz. Então, em relação ao Evangelho, eles são o quê? Os judeus são o quê? Você deve se cuidar. Não faça parceria com um inimigo, porque você sabe que ele vai te tirar tudo. Ele vai tirar suas meias sem mover os sapatos. Não se apaixone por um judeu ou uma judia, porque você sabe que não vale um centavo nessa família. Versículo 25, capítulo 11, versículo 25, veja isso. Diz, porque não quero que vocês ignorem este mistério. Mistério, em outras palavras, olhe, seu pai e os que não estão aqui esta noite não sabem do que estamos falando. Quando você contar, ei, do que falaram? De um mistério. Um mistério. Veja como diz. Porque não quero, irmãos, que ignorem este mistério, para que não sejam o quê? Arrogantes em relação a si mesmos. O que aconteceu com Israel foi um endurecimento em parte. Não de todos, em parte. Até que tenha entrado a plenitude de quem? A plenitude de quem? Ei, com quem ele está falando agora? Com os gentios? Ei, Paulo fala claramente, porque agora está dizendo, vou te contar uma coisa, já disse um montão de coisas deles, mas tenham cuidado. Trate-os como se já tivessem chegado. Mas de longe, até que cheguem. Cuidando-se. Ele diz, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não sejam arrogantes. Se o ignoras, isso te dá arrogância. Isso traz arrogância, e você vai falar mal deles, e não pode falar mal deles. Isto é uma prática que tem muitos detalhes, e você precisa estar atento, porque no momento são inimigos. Sim, são meus inimigos. Mas você deve entender que são inimigos, por causa da nossa entrada que estamos causando ciúmes. Mas os amamos sim ou não, porque eles vão entrar. Não todos, mas os escolhidos. Ele diz, para que não sejam arrogantes em relação a vocês mesmos. O que aconteceu com Israel foi um endurecimento em parte. Quem é que endurece? Deus mesmo, veja que problema.
endurecimento, não eternamente, em parte. Agora por quê? Até que a plenitude tenha entrado. De quem? E o que acontece no versículo 26? E logo todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Salvo o Israel de Deus. Pastor, mas se já se passaram mais de 2000 anos, por que não entraram? Porque não havia chegado o ministério crescendo em graça. Até que esse ministério chegasse, não havia quem explicasse isso. Ninguém falou assim na história. Isso nunca foi dito na face da terra, e menos explicado assim. Isso nunca havia sido dito. Eu te digo abençoado, porque eu estava em um avião a 39 mil pés quando o Senhor me explicou isso. Ei, mas todo Israel será salvo. Mas primeiro, primeiro quem? Primeiro quem? Primeiro nós. Pastor, mas temos que provocá-los ao ciúme? Provocamos ciúmes falando como eu falo.